Hoje, uma nova trilha sonora, 2 pontos, e uma tremenda confusão que Jesus arruma com os judeus. Começando por Daniel. O rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? A história vocês já conhecem, os amigos de Daniel na corte do rei Nabucodonosor. Israel tinha caído escravo. E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também pode libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. A essas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do seu rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. Então a gente tinha uma 4ª pessoa junto com os 3 lá. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura, não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse este: Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Texto espetacular, não precisa de grandes explicações, é claríssimo. Essa é a vitória que a gente almeja. O Salmo hoje, uma coisa relativamente incomum, não é tirado do livro dos Salmos, é tirado do livro de Daniel. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, sede bendito, nome santo e glorioso, no templo santo onde refugia a vossa glória, e em vosso trono de poder vitorioso. Sede bendito, que sondais as profundezas, e superior aos querubins vos assentais. Sede bendito no celeste firmamento. E o nosso evangelho hoje é a exata continuação do de ontem. Então, tenta já se lembrar do de ontem. Aqui a gente emenda do versículo seguinte. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhes Jesus:
Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação. Fornicação, naturalmente, está se referindo não exatamente a Abraão, mas a Ismael. Eles eram filhos de Abraão, Isaque, filho legítimo, vamos chamar assim, de Abraão. Então eles falam: nós não somos filhos da fornicação. Temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Muito bem, esse é daqueles evangelhos assim mais simples, que às vezes passam despercebidos, mas naturalmente tem coisas extraordinárias. A começar por uma grande novidade. A gente está acostumado a ver Jesus brigando com aqueles que não creem nele. Hoje Jesus briga com aqueles que creem nele. Atenção, pessoal! E Jesus dizia aos judeus que nele creram. Todo esse evangelho, que termina numa grande confusão, é Jesus falando com alguns judeus. Lembra da história dos judeus, os fariseus, os judeus que creram nele, creram. E Jesus fala o que para eles? Olha só, o tipo de conversa, por isso que é importante, antes de mais nada, destacar que essa é uma conversa que Jesus estava tendo com quem estava acreditando nele. É completamente diferente da conversa de quem nem acredita nele. Então Jesus se permitiu falar certas coisas que só fazem sentido nesse contexto, falar com quem já estava crendo. E o que Jesus vai lá e fala? Olha só. Esse primeiro verbo diz muito: se permanecerdes na minha palavra. Obviamente, para poder permanecer, eu tenho que primeiro estar nela. Supõe-se, portanto, que aqueles que nele creram, de alguma forma, ainda simbolicamente no diálogo, já estavam, de alguma forma, na palavra. Então, olha só, se aqueles que tinham crido permanecessem na palavra de Jesus, né? Se eles permanecerem na minha palavra, sereis então o quê? Meus verdadeiros discípulos. Atenção, porque essa palavra verdadeiros, ela é fatal. Aparentemente, Jesus está fazendo uma distinção entre discípulos de um lado e verdadeiros discípulos de outro. Então, para que você fosse discípulo, só discípulo, aparentemente bastaria crer em Jesus. Agora, para você ser verdadeiro discípulo, você tinha não só que crer, como permanecer na palavra. Olha só, permanecer na palavra. Muito bem, se você então cresce em Jesus e permanecesse na palavra, alguma outra coisa na sequência aconteceria. Então, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A sequência é essa: crer, ter acesso à palavra, conhecer a palavra. Na sequência, permanecer na palavra, para então, nesse caso, você ser um verdadeiro discípulo. Mas só se você permanecer na palavra, é que você então vai conhecer a verdade e no fim, a verdade vai vos libertar. Não tem a menor chance de você conhecer a verdade antes de crer. E também não tem a menor chance de você conhecer a verdade se você ficar só crendo e não permanecer na palavra. E naturalmente você só vai ter a liberdade se você passar por tudo isso e conhecer a verdade. Conhecer a verdade, pessoal, é algo que está ao seu alcance. Muito bem, tendo visto isso, tem um pequeno diálogo que a gente vai ver daqui a pouco,
Porque o que interessa nesse primeiro momento, já que a gente está encarando o que Jesus diz para aqueles que creram, é a explicação que Jesus dá do que é esse "a verdade vos libertará". Essa frase, "conhecereis a verdade vos libertará", ela vem sendo usada, ou de alguma maneira foi usada recentemente, de uma maneira extremamente leviana. O contexto de conhecer a verdade e o contexto de que a verdade liberta só existe, só é verdadeiro, só faz sentido nessa explicação que Jesus vai dar aqui agora. Em nenhum outro. Pode soar bonita a palavra, indicar algum tipo de reverência a Jesus, mas o único significado dessa frase, "conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", quem dá é o próprio Jesus. E daqui, o que Jesus fala? Presta atenção. Primeiro ele está dizendo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Então, para quem está falando de liberdade, ele está primeiro falando o oposto da liberdade. O oposto da liberdade é a escravidão. E a escravidão é o quê? A escravidão é o pecado. Quem é esse escravo? Todos que não aderem a Jesus. Qualquer um que não adere a Jesus, aí agora mais, né? Que não adere a Jesus, que não permanece na palavra, que não conhece a verdade. Então, se você não passa por essas três coisas, você nunca vai ser libertado. Agora, então vamos primeiro ver do que você vai ser libertado. Não é de uma coisa, é de uma coisa clara. Você vai ser libertado de uma escravidão, aqui, uma escravidão que é o pecado. Se você quiser um outro paralelo para te ajudar a pensar, lembra das bem-aventuranças. Quando você finalmente vai chegando nas últimas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros, porque verão Deus. Aquela pureza da bem-aventurança, se não me engano, a sexta bem-aventurança, ela é a exata pureza de você estar libertado do pecado. Não pensa que isso aqui, pessoal, é algo que acontece da noite para o dia, é algo que decorre, é consequência de você ter primeiro acreditado, é consequência de depois de ter acreditado, você ter recebido o Espírito Santo, e é só com o Espírito Santo que isso acontece. Isso é o processo de transformação, que ao final vai te levar à total liberdade, quando você então se livra finalmente do pecado. Aliás, tanto isso é verdade, que mesmo a grande massa dos convertidos continua pecando. Essa liberdade do pecado, ela não é imediata. A pessoa quando se converte, e mesmo a pessoa que se converte e recebe o Espírito Santo, ela não fica imediatamente livre do pecado. A gente sabe, é a sua experiência, é a minha experiência. A total liberdade do pecado vai exigir a consecução de todo esse processo para que ao final, então, a verdade liberte. É um processo real, tá? De transformação para ser obtido em vida. Em vida. Isso aqui não é uma coisa da vida eterna, é aqui, é na terra. Mas muito bem, você vai ser libertado disso que é a escravidão do pecado. Aí o que Jesus fala? Ora, o escravo não fica na casa para sempre. Mas o filho sim fica para sempre. Claro, o filho é o da casa, o escravo não é o da casa. Agora, olha aqui, ó. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E para o filho, nesse sentido, poder libertar, a gente está indo muito além simplesmente do perdão do pecado da crucificação. A gente está falando desse processo de transformação que culmina na verdade absoluta, libertando dessa escravidão. Agora vem um momento crítico do Evangelho. Olha só, importantíssimo. Obviamente, tudo que está aqui em vermelho é para gente, é para você, é para mim, é natural que é evidente que esse processo todo, com a verdade sendo conhecida e a verdade libertando, é para gente. Mas quando ele disse isso, Jesus disse isso para aqueles judeus que tinham acreditado nele, olha, tinham acreditado, deu uma confusão. Eles não gostaram muito. Eles tinham acreditado, mas ouviram, depois não gostaram muito. E eles não gostaram por quê? Porque quando Jesus fala que eles também precisavam ser libertados, eles não gostaram dessa ideia de que, como assim eu vou ser libertado? Eu não sou escravo de ninguém.
Eu sou filho de Abraão. Que história é essa que eu vou ser libertado? Aqui, pessoal, isso não virou ponto exatamente para hoje, mas é crucial. A igreja, atenção, a igreja, e eu estou me referindo ao conjunto dos cristãos e às instituições. A igreja precisa tomar uma decisão séria sobre o que ela quer, sobre o que nós como igreja queremos. Nós podemos, diferentemente de Jesus, pegar um grande contingente dos que acreditam, aqui, como esses aqui em roxo, acreditam. E ao invés de dar o próximo passo e continuar falando e aprofundar e tratar as pessoas como adultas, a gente pode continuar tratando todo mundo como criança, não falando as coisas que podem machucar, não falando as coisas que podem ofender. Não, vamos tratar de um jeito simples, vamos tratar de um jeito que não incomode muito. Eles já estão acreditando. Ou a gente pode fazer como Jesus. Vocês concordam comigo que Jesus estava aqui justamente para pregar o evangelho, para de alguma forma convencer as pessoas, para fazer as pessoas crerem nele? De repente apareceu quem cresce. Está aqui. Então alguns judeus creram nele. Jesus não podia ter sido um pouquinho mais diplomático com esses judeus? Não podia ter sido assim um pouquinho mais jeitoso com eles? Aí Jesus fica falando, se você quiser realmente chegar onde tem que chegar, e aí eu estou falando de ser verdadeiro discípulo, não só discípulo, verdadeiro discípulo, você tem que permanecer na minha palavra, conhecer a verdade, para então a verdade libertar. Atenção, igreja, atenção, você cristão, isso é com você mesmo. Se você quer continuar sendo cristãozinho, criancinha, bebezinho, você vai ser esse judeu aqui, que a partir do momento que ouve qualquer coisa que não gosta muito, vai reclamar, vai choramingar. Você não é verdadeiro discípulo. Talvez você seja um discípulo. E eu diria ainda um discípulozinho. Ou, atenção, para você primeiro e depois para a instituição, para os pregadores, está na hora de sermos adultos. E para sermos adultos, temos que observar o que Jesus faz. Temos que falar com todas as letras e seguir com todas as letras. Permanecer na palavra, permanecer. Para então ser verdadeiro discípulo, conhecendo a verdade. E não uma aparência de verdade, um monte de folclores religiosos. A verdade, para que então a verdade liberte. Agora, o ponto crucial com esses judeus em particular é que eles não gostaram dessa história de, mesmo sendo filhos descendentes de Abraão, ouvirem falar que eles tinham alguma escravidão. Jesus continua falando algumas outras coisas para eles. E atenção, porque tudo que Jesus fala para eles vale para nós. É a mesma história, esse evangelho é para você. É isso mesmo, o judeu que creu e na hora H titubeou e não sabia direito e não estava gostando muito. Jesus fala, a minha palavra não penetra em vós, não penetra em vós. Coração duro, puxa, mas eles tinham até crido, mas coração duro. Lembra da parábola do semeador? A gente está lá no meio. Aí Jesus fala uma outra coisa. Eles não estavam falando tanto que eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Olha só. Jesus diz, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Qual é a obra de Abraão? A obra de Abraão, pessoal. Qual é a grande obra de Abraão? Ele é conhecido pelo quê? Abraão é o pai do quê? Abraão é o pai da fé. A obra de Abraão é a obra de fé. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Qual é a obra de Abraão? Qual é a verdadeira obra de Abraão?
A verdadeira obra de Abraão é no momento em que Deus revela para Abraão que ele vai ter uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu e que aquela terra vai ser dele. O que Abraão estava vendo naquilo não era exatamente, apesar de também ser, tá? Mas não era exatamente a descendência física ou a terra, chão. Ele estava vendo naquilo a promessa do Salvador. Aquela é a história do verdadeiro, não tem um verdadeiro discípulo? Os filhos de Abraão constituem o verdadeiro povo judeu. O povo judeu é aquele que, na sequência, após escravidão no Egito, recebe a lei e passa a ter como única esperança a vinda do Messias. O povo hebreu, isso que a gente conhece como judeus, sob a lei do Antigo Testamento, só faz sentido, só se justifica na medida em que a gente reconheça que eles têm como único valor a vinda do Messias. Todo o resto, tudo que eles fazem, tudo que eles deixam de fazer, nada lá tem valor em si mesmo. É ótimo, grandes explicações, grandes coisas, mas a grande coisa, o grande valor lá é a clara esperança de receber o Messias. Esses eram os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão fariam as obras de Abraão, teriam essa fé e reconheceriam o Messias. Por isso que Jesus fala isso. Se vocês fossem de verdade, podem até ser genealogicamente, mas na essência não eram. E aí o que ele fala? Vós fazei as obras de vosso pai. Nossa, se Abraão não é o pai deles, quem é o pai deles? Adivinha? Isso é uma decisão que a gente toma. Se você não está seguindo Deus, quem você pensa que está seguindo? Adivinha? Você não tem grandes alternativas. Você sabe muito bem de quem eu estou falando. Muito bem, e aí Jesus ainda fala, se Deus fosse vosso pai, né, se eles fossem verdadeiramente filhos de Abraão, vós me amaríeis, vós me reconheceriam, vocês me reconheceriam, é difícil conjugar no vós, né? Vocês me reconheceriam, porque eu saí de Deus. Evangelho extraordinário, e olha, Jesus falando com quem tinha crido nele. Vamos agora aos nossos pontos. Muito bem, o primeiro ponto, como não podia deixar de ser, permanecer na minha palavra, para então nós sermos com isso verdadeiros discípulos, e para então conhecermos a verdade poder nos libertar. Permanecer na palavra, pessoal, não tem nada a ver com decorar a Bíblia, tá? Embora passe por isso, né, decorar mesmo, conhecer bem, conhecer no detalhe, ter desejo de saber o que está escrito lá. Se você não tem desejo de saber o que está escrito na Bíblia, se você não tem desejo de saber o que a Bíblia quer dizer, esse é um bom termômetro, tá? Se você não tem esse desejo, você está mal. Aliás, bem mal. Agora, o permanecer na palavra é um pouco mais do que isso. Permanecer na palavra, a lei, é como cumprir os mandamentos de Jesus. Significa não só conhecer a Bíblia, conhecer o que diz a palavra de Deus, como cumprir aquilo. E aí, dessa forma, se você permanecer desse jeito, você é verdadeiro discípulo. Conhecerá a verdade vos libertará, e te libertará do quê? Te libertará da escravidão do pecado. O sacrifício de Jesus na cruz, ainda que você continue pecador, lembra? O sangue de Jesus é quase como se fosse um manto, ele te cobre, e você mesmo pecador, imperfeito, essa coisa horrorosa que eu sou, que você é, passa a ser aceitável a Deus, não pelo seu mérito, pelo mérito de Jesus, cujo sangue te cobre. Aqui a gente está falando de uma outra coisa. Aqui a gente está falando daquela coisa horrorosa que está escondida embaixo do sangue, ela começar a melhorar, ela começar a ser transformada. É um negócio extraordinário, que só é possível desse jeito, permanecendo na palavra com o Espírito Santo, e a força do Espírito te faz crescer. Muito bem. E o segundo ponto, na verdade, é uma lembrança, só para a gente sempre lembrar quem são os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que fazem as obras de Abraão. No caso dos judeus do Antigo Testamento, os filhos de Abraão eram aqueles que acabaram reconhecendo Jesus. Porque do que adiantaria ser filho de Abraão se não fosse para reconhecer Jesus?
só para ter a glória de falar que era o povo judeu. E isso vale para a gente também. Nós também podemos nos ver como filhos de Abraão se acreditarmos de verdade. A diferença é que ser filho de Abraão de verdade não é crer como esses judeus aqui creram. É crer como eles creram, mas permanecer na palavra, tornando-se verdadeiro discípulo, para que então a gente conheça a verdade e para que finalmente a verdade nos liberte.